E aí, pessoal do Jardim Verde, bora conversar sobre um drama que, olha, acho que todo mundo que tem uma costela de Adão em casa já passou. Aquelas folhas que começam a ficar feias. Hoje a gente vai decifrar juntos o que ela tá tentando dizer pra gente. Pois é, né? A planta não parece que vai morrer, mas também não tá bonita, não tá vibrante. Se essa história é familiar, saiba que essa é a queixa número 1. A monstera é super resistente, mas ela é muito expressiva. As folhas dela são tipo um diário, e aprender a ler esse diário é o que vai fazer toda a diferença. E ó, antes da gente continuar, para não perder nenhuma dica que pode salvar as plantas, já se inscreve aqui no Jardim Verde, ativa o sininho e deixa aquele like. Assim a gente mantém nosso jardim sempre forte e crescendo. Beleza, vamos ao que interessa. O grande segredo começa com uma pequena mudança de mentalidade. Aquela folha amarela, manchada, ela não é o problema. Ela é só o mensageiro, o sintoma que está mostrando que algo mais profundo está acontecendo. É exatamente isso. Essa frase resume tudo. Cada manchinha, cada ponta seca, cada tom de amarelo é uma pista. É a planta falando: ei, tem algo errado aqui nas raízes, ou no substrato, ou no ambiente. E o nosso trabalho é virar uma espécie de detetive de plantas. Vamos começar pelo sintoma mais clássico de todos, a famosa folha amarela. Mas calma lá, nem toda folha amarela significa a mesma coisa. O pulo do gato é observar qual folha é que está amarelando. E aqui está a primeira grande divisão. Se está amarelando uma ou duas folhas lá de baixo, as mais antigas, respira fundo. Isso é muito provavelmente o ciclo natural da planta. Ela está só descartando o velho para dar força para o novo, normal. Agora, o sinal de alerta acende mesmo é quando as folhas novas já nascem meio amareladas ou quando várias folhas amarelam de uma vez. Aí sim a gente tem um problema mais sério. E na maioria esmagadora desses casos de amarelamento geral, o principal suspeito é ele, o excesso de água. A gente rega com a melhor das intenções, mas o substrato encharcado cria um problema invisível e muito grave lá embaixo, nas raízes. Pensa só, as raízes precisam de oxigênio para respirar, tanto quanto precisam de água. Um solo que vira um pântano sufoca as raízes. Elas começam a apodrecer e param de funcionar. E o resultado a gente vê lá em cima. As folhas ficam amarelas e moles, perdem o brilho, a planta trava e não cresce mais. É o jeito dela gritar que a base dela não tá nada. Ok, deciframos o amarelo. Mas e quando o problema são manchas, ou só as bordas das folhas que ficam secas? Bom, aí cada marca conta uma história diferente. Se apareceram umas manchas secas com cara de papel queimado, bem onde bate aquele sol mais forte da tarde, o diagnóstico é quase certo: queimadura de sol. A boa notícia é que é fácil de resolver. É só tirar a planta desse sol direto. A mancha que já existe não vai sumir, mas o problema para na hora. Agora, se o problema são as bordas das folhas que ficam secas, crocantes, quebrando à toa, a causa mais provável é o ar seco demais. Isso é super comum dentro de casa, ainda mais com ar-condicionado. A planta perde mais água para o ambiente do que consegue puxar pela raiz. A solução é tentar aumentar a umidade por perto. E tem uma terceira causa para a pontinha seca que muita gente esquece: acúmulo de sais do adubo. Quando a gente aduba sempre e não faz uma rega bem caprichada de vez em quando para lavar o vaso, esses sais se concentram na terra. Isso acaba queimando as pontinhas das raízes, e o reflexo aparece onde? Exatamente nas pontinhas das folhas. Muito bem, a gente já aprendeu a diagnosticar. Isso é metade do caminho. A outra metade é saber como corrigir o manejo do jeito certo, sem estressar ainda mais uma planta que já está pedindo ajuda. Então, a dica de ouro é: larga a tesoura. A primeira reação é sempre querer cortar a folha feia, né? Mas não. Primeiro a gente corrige a causa do problema. Ajusta a rega, muda a planta de lugar, dá uma pausa no adubo. Depois a gente observa. A planta reagiu bem? Ótimo. Só então, mais por uma questão de estética, a gente remove a folha danificada. E aqui vai o aviso mais importante de todos. A gente vê a planta sofrendo e o impulso é dar mais água ou mais adubo para dar uma forcinha. Pelo amor de Deus, não faça isso. Uma planta com as raízes comprometidas não consegue absorver nada direito. Adubar ou encharcar nesse momento só vai piorar tudo. A melhor coisa a fazer é dar um passo para trás e dar tempo para ela se recuperar. E por aí, qual desses sinais é mais comum? É a mão pesada na rega? Aquele solzinho que engana? Compartilhe aqui nos comentários. A experiência de todo mundo ajuda a gente a aprender cada vez mais. Então, a gente está chegando no final dessa nossa investigação. E a grande lição é que cuidar de plantas é, acima de qualquer coisa, um exercício de observação. Guardem bem essa frase. Uma folha amarela ou manchada não é uma sentença de morte para sua monstera, de jeito nenhum.
é só um pedido de ajuda. E a melhor parte é que, na maioria das vezes, a solução é bem simples, é só um pequeno ajuste na rotina de cuidados. Se esse nosso papo ajudou a entender melhor os sinais da sua planta, compartilha com aquela pessoa que também tem uma monstera em casa. Conhecimento bom é para ser espalhado. E o conselho final é esse. Reserve uns minutinhos do dia para realmente olhar para a sua planta. Coloque o dedo na terra, sente a umidade, vê a cor das folhas, procura por brotinhos novos. Elas estão o tempo todo se comunicando. A chave é a gente aprender a escutar. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se curtiram aprender a decifrar os sinais da sua planta, não esqueçam de se inscrever no Jardim Verde para a gente ter mais conversas como esta. Até a próxima!